Rapaz, sábado à noite tivemos aquele jogo remarcado do Campeonato Brasileiro entre Goiás e Corinthians lá em Goiânia. O jogo foi 0-0, mas para variar, tem polêmica, tem reclamação e até hoje, passada aí a final da Libertadores, a eleição no domingo continua repercutindo. E a CBF divulgou o áudio do VAR com as imagens aí do lance do Yuri Alberto. Calma, Pascoal e amigos e amigas. Vamos acompanhar? Manda pro ar. Ó o Pascoal. Calma, Pascoal. Calma. Ataque. Ajustado, hein? Impedimento. Matar ou não? Checando. Campo impedimento. Campo impedimento. Ok, Igor? Ok. Campo impedimento. Tudo bem, segue. Volta lá, vamos calibrar a bola. Não, tá legal, 100% legal. Pra frente, pra trás, pra frente. Vai precisar de um tempinho, Igor? Mais uma, isso, aí. Mais uma. Aí, goal line. É esse o ponto? Isso. Gilberto, tá precisando de tempo? Vai checar. Tá checando, ajustado, segura um pouco. Isso, no pé lá na base. Vamos lá, Breno. Isso. Ombro. Não acrescento mais, tá? Pra ficar tranquilo. Não acrescento mais, pra ficar tranquilo. Aqui? Okay. Pode subir. Okay. Pode subir. Vai agora. Ok. No atacante. Não, foi não. Vamos. Tem que checar, Gil. A base dele. Sai tranquilo, relaxa, pra checar. Tranquilo. Pra esquerda, mais uma. Vai, direita? Mais uma pra direita. Aí. Isso. Aí, Igor. Aqui? Aí, pode subir. Bom te ver aqui, porra. Ok. Vitória. Confirma. Campo do impedimento, né, Alessandro? Isso. Ok. Posição impedimento, ok? Confirma a decisão de campo, impedimento, ok? Vamos jogar. Tudo bem, Jesus! Pascoal? Aí eu me sinto envergonhado. E aí, Pascoalzinho? Não, com sinceridade. Eu não vou largar a mão de criticar. Eu não vou deixar de criticar. Mas eu me sinto decepcionado, envergonhado. Fico com uma tremenda... vocês estão vendo aí em casa, vocês não viram o semblante do Silas do meu lado e do João Guilherme escutando o que eu já tinha escutado, vendo o que eu já tinha visto. Como diz em Lisboa, é assustador. É isso, Pascoal. Essa é a palavra. É assustador. Por quê? Gente, eles marcaram o impedimento do defensor e não do atacante. O atacante está vestindo camisa branca, o defensor está vestindo a camisa verde. Eles marcaram o impedimento do jogador errado. Que vergonha. É só parar a imagem e você vai ver. O corpo do jogador de verde está à frente do corpo do jogador de branco. Rapaz. O corpo do jogador de verde está à frente do jogador de branco. Só que o jogador de branco é mais rápido. Domina a bola e faz o gol. Eu me sinto envergonhado. Eu não vou dizer que, como disse o treinador do Corinthians, o VP, os senhores do futebol da atualidade. Gente, olha aí, de costas você vai ver. Você só vê verde. Só vê verde. Você não vê branco na frente. Na câmera invertida ainda é melhor. Porque você vai ver claramente que eles marcaram o impedimento do jogador errado. O gol foi do time de branco, não do time de verde. Desculpa, gente. Não dá isso. Isso não dá. As pessoas podem discutir regra, mas não pode discutir com a imagem. Não tem discussão com a imagem. É só o jogador de verde que está à frente. Que vergonha! E isso aí é que chama mais atenção, porque no passado, né, na era antes do VAR, muitos erros aconteceram e a gente nem percebeu. Só que com o passar dos anos, muitas câmeras em transmissões, muitos detalhes começaram a aparecer por causa do avanço da tecnologia. E já há alguns anos a arbitragem tem à disposição isto para olhar, para aferir, para confirmar ou não uma decisão de campo, para auxiliar, para ajudar o árbitro do campo. E veja, e a gente percebe que os erros continuam aumentando. Quando você traça a linha, quando eles traçam a linha, a vergonha é ainda maior. O Silas aqui do Imperial falou, não, eles não fizeram isso. Fizeram. O Silas falou, eles não fizeram isso. Fizeram, Silas.
Silas, você era um jogador rápido. Sim. Quando você... Aliás, para quem não sabe, o São Paulo fazia testes na USP. No tempo que o Silas era jogador. Ele quebrava todos os equipamentos da USP. Sério? Deu um prejuízo lá, pessoal? Na longa distância. O Miller era tempo de Ben Johnson e de Carl Lewis. O Miller fazia 100 metros em 9, 10 segundos. Você ia complicar essa turma do VAR aí. O passe, né? O Pita e eu, na hora do passe, a gente é compliquado. Você tem que olhar a hora que a bola sai. Só que a gente já não duvida mais de nada, viu, Pascoal? Porque no jogo do Santos contra o Flamengo, o Camacho dá um drible no Mateuzinho e o cara fala que ele tropeçou na grama, pô. Rapaz, que loucura. Aí... Dá até um desânimo, hein, Djaminha? Desanima, hein, Djaminha? Tá checando, ajustado, segura Ô, João, eu sinceramente eu não entendi nada. Não entendi nada que o VAR depois... Não, depois que parou a imagem, o jogador do Corinthians está atrás do outro. Eles confirmam impedimento? Como é que eu vou entender isso? Mas, Djalma, você jogou 20 anos da sua vida. Nada. Você jogou 20 anos da sua vida, Djalma. Como é que você não tá... Eles marcaram impedimento do jogador errado, eles marcaram impedimento do jogador de verde, quando quem faz o gol é o jogador da camisa branca. O erro está aí. Então como que eu vou entender isso, Pascoal? É uma vergonha. Ele tá ironizando, tá certo. Como é que vai entender isso aí? Não, e é um erro, né? Mas é incrível. É incrível. O VAR traça, para a imagem. Quando para a imagem, qualquer um, não precisa de ser árbitro, auxiliar de VAR, o seu filhinho de 5 anos, sabe? Vai ver que o jogador do Corinthians tá atrás e o do Goiás está na frente. Aí ele vai e fala assim, qual foi a marcação de campo? Impedimento. Confirma o impedimento. Complicado, viu? Complicado. O VAR aqui no Brasil é complicado. É complicado, é uma pena realmente. Olha, e influenciou diretamente na classificação do campeonato, porque o Corinthians, que tinha esse jogo, né, por fazer, e o Goiás também, o Corinthians ficou em 5º lugar com 58 pontos, e o Goiás, um pontinho, 43. O Goiás se distanciou ali um pouquinho da possibilidade de rebaixamento, vai ficando numa zona mais segura, né, de Sul-Americana. Palmeiras 74, Internacional 64, Flamengo 61, Fluminense 58, Corinthians 58. E vale dinheiro, o Corinthians poderia ter pulado para o 3º lugar do campeonato, que no momento vale 40 milhões de reais, né? 40... ia para 4º lugar, né? O time com 60 pontos. Iria para 4º lugar, que hoje dá algo em torno de 39 milhões de reais. É uma grana, e também a segurança de ficar ali cada vez mais perto da fase de grupos da Libertadores da América. Ou seja, influenciou bastante aí na situação dos clubes e principalmente do Corinthians. Ô, João, eu sou obrigado a concordar com o presidente do Corinthians, com o diretor do Corinthians, Roberto Andrade, e com o treinador, o Vitor Pereira. Sou obrigado a concordar. Ele falou, Pascoal. Vamos trazer então Vitor Pereira agora no ESPN FC. Se falasse o que me vai na alma, tenho certeza absoluta que levaria com o processo em cima e provavelmente estaria fora estaria a prejudicar os meus jogadores, a prejudicar o meu clube. Mas a única coisa que posso dizer é que pensei que já tinha visto tudo, mas não vi. Não vi aquilo que eu tenho assistido nesta fase final do Brasileirão. Vai para além daquilo que eu algum dia imaginei. Não há uma rodada em que não aconteçam erros graves de arbitragem, ou dos próprios árbitros, ou dos senhores do futebol, que os senhores do futebol neste momento são os senhores do VAR. Eles não estão em cena, mas são eles que decidem, neste momento são eles os senhores do futebol. Pronto, não posso dizer mais nada, senão ia dizer tudo, mas não posso dizer mais nada. É isso. Teve vontade, né? Teve. Bateu aqui, né? Bate aqui. E segurou. Mas aí, não... Isso aqui é o pior, né? Que pode ser prejudicado lá na frente. Então tem que ficar quieto, engolir, ser prejudicado. E aí, lá no CNM, né? Que é o chefe da arbitragem, aí ele dá uma suspensão no cara, manda o cara apitar a 2ª, 3ª divisão, daqui a pouco o cara tá aí de novo.
como aconteceu com o seu André lá no jogo do Flamengo e Santos e o Adriano que estava no VAR. Né? E fica por isso mesmo. E a gente fica aqui sofrendo e o torcedor cada vez mais desanimado com a arbitragem no nosso futebol. É verdade, é algo importante que pode ajudar, que pode diminuir a quantidade de erros, e isso está fazendo com que aumente, porque as pessoas não estão sabendo utilizar essa ferramenta tão importante e não estão gabaritadas para isso. Pelo menos a prática mostra para nós isso em todas as rodadas. Ô Pascoal, nós temos que ir para o intervalo. Vamos. Fala, fiel! Estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixa o seu like para fortalecer. Então, chega de enrolação e vamos para a notícia. O meio-atacante Adson continuará sendo desfalque no Corinthians. O jogador teve que ser submetido a uma cirurgia de emergência que não teve nada a ver com sua lesão muscular. A informação é da Rádio Jovem Pan, que apurou que o jogador teve uma crise de apendicite, realizou exames e passou pela intervenção cirúrgica. No momento, Adson está bem e se recupera em casa. O tempo de afastamento dos gramados, no entanto, ainda não foi divulgado pelo clube. Recentemente, vale lembrar, o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita no segundo tempo da final da Copa do Brasil. Adson entrou bem naquele jogo e participou diretamente do gol do Juliano, escorando na bola após um cruzamento do Matheus Vital, que, diga-se de passagem, por incrível que pareça, entrou para a história do Corinthians como um dos jogadores que mais vestiu o manto do Timão. Vital somou 200 jogos na última partida contra o Goiás. Voltando ao Adson, o fisioterapeuta Bruno Maziotti falou sobre a situação do jogador na semana passada, antes do Adson ter a crise de apendicite e passar pela cirurgia. O Timão volta a campo na próxima quarta-feira, diante do Flamengo, às 21h30 no Maracanã. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão tem 58 pontos e está empatado com o Fluminense, mas perde no número de vitórias e está em 5º lugar. Por causa dos títulos do Flamengo, o Brasileirão abriu o G6, que garante a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!